Estimados ouvintes, mais uma vez, paz do Senhor, graça e paz. Neste segundo capítulo, portanto, vamos prosseguir com o tema que vínhamos abordando no capítulo anterior e dizíamos que neste iríamos falar sobre o criacionismo e o evolucionismo. Desde épocas remotas, o homem vem tentando explicar suas origens e a origem de todo o universo. Todas as civilizações antigas sustentaram teorias sobre esta questão, algumas baseadas em fundamentos religiosos, e outras em argumentos filosóficos e ainda mesmo em fundamentos mitológicos. Mas a partir dos anos 1809 a 1882, duas correntes opostas degladiaram nesta luta titânica para tentar desvendar este grande mistério. Qual é a origem de tudo? São elas a corrente criacionista e a corrente evolucionista. O criacionismo, uma concepção milenar que já existia e que prevaleceu com a história da humanidade, sempre defendeu que todas as coisas foram criadas por um ser onisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, criador, ao qual chamamos Deus na língua portuguesa. Já o evolucionismo, teoria que surgiu no século XIX, veio para opor-se a esta tese criacionista, afirmando que tudo é resultado de um longo período de evolução iniciado há cerca de 5 milhões de anos e que o homem é resultado de uma sequência de cadeias evolutivas que vão desde os primeiros hominídeos até ao Homo sapiens. Os sustentáculos desta tese evolucionista se assenta na conhecida teoria da origem das espécies de Charles Darwin, 1859. Entretanto, nas últimas décadas, para quem não sabe, a coluna dorsal da teoria evolucionista de Darwin está a ser profundamente abalada, como veremos mais adiante, pelo facto de, até então, os seus argumentos, a sua teoria jamais ter sido comprovada. E, claro, nunca será, porque não é verdade, pelo facto de ser mesmo um erro de percurso. Isto deve-se fundamentalmente aos avanços alcançados nas últimas décadas, principalmente nos campos da tecnologia, especialmente as mais recentes descobertas a nível da cosmologia e da engenharia genética. Estes avanços confirmaram inequivocamente a impossibilidade da criação ser produto de acaso, ser produto do acaso, deitando assim por terra todos os argumentos evolucionistas. No meio desta profunda crise que envolve a teoria da evolução, será que o evolucionismo irá resistir por mais algum tempo a esses fortes ventos que sopram ao seu desfavor? Falando do criacionismo, relativamente ao criacionismo, podemos realçar três linhas. Existe o criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. Praticamente, esta terceira linha que nos convém abordar, o criacionismo bíblico. O criacionismo bíblico é a base da fé cristã e foi estabelecido no livro de Gênesis, capítulo 1, com a afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta afirmação sustenta a concepção criacionista e se opõe a qualquer visão evolucionista. O criacionismo é a única concepção que responde às perguntas fundamentais da existência humana, como, por exemplo, quem sou eu, de onde vim e para onde vou? Por que eu estou aqui? A causa dos males que ocorrem a nível da Terra. Como tudo iniciou e como tudo irá terminar. Eis nihilo nihil. É uma expressão latina que exprime que nada surge do nada.
Esta afirmação que expressa que nenhum ser pode começar a existir a partir do nada. Uma tese atribuída ao filósofo grego Parmênides, 530 a.C. a 460. Isto é igualmente aplicado em relação à natureza e ao universo. O universo teve começo, logo não iniciou do nada. Há um ser eterno, poderoso, que o criou. A este ser nós chamamos Deus, na língua portuguesa. De igual modo, tal como estabelece a lei da conservação da massa e da energia, a matéria e a energia não se criam, nem se perdem, somente se transformam. Da mesma forma, os princípios de Deus, de acordo com a Bíblia, no princípio Deus criou tudo, não restando nada por criar. O que criou é o único que pode destruir, e nenhuma criatura tem poder para criar, nem tampouco para destruir. Elas somente têm poder para transformar aquilo que Deus criou. A criação revela o Criador. A Bíblia não é um manual filosófico cujo propósito seja provar a existência de Deus. Tampouco seu objeto é convencer o homem desta realidade, que Deus existe. A existência de Deus é inquestionável, é um facto, é indiscutível. A Bíblia simplesmente se propõe descrever as suas realizações. Como é que Deus do nada trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra, conforme consta no livro de Gênesis. Bem como o programa de Deus para o resgate da salvação à humanidade perdida. A Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos 9 a 20, nos aclara que Deus está plenamente revelado pelo espelho da criação, através das coisas que foram por Ele criadas, e que a sua negação é inexcusável. Isto é uma realidade indesmentível, pois que em toda a criação nós podemos ver fim, propósito, comportamentos inteligentes, desde os seres insignificantemente pequenos, como as bactérias, os vírus, até nos de tamanho relevante, até nos seres tidos como insignificante, como o caso dos cupins, caso dos castores, caso das abelhas, das aves, bem como nos grandes mamíferos e até mesmo nos corpos inanimados como o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, os satélites naturais, etc. Nós podemos ver ordem, podemos ver ciência, podemos ver leis, podemos ver princípios. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, diz: os céus revelam ou proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se o mundo se regesse, digo, pela lei do acaso, o nosso planeta, a Terra, não teria absolutamente nenhuma condição de subsistir até aos nossos dias. Neste imenso universo onde ocorrem fenômenos tão complexos, como, por exemplo, podemos refletir sobre alguns desses fenômenos. Saibamos que a estrela chamada Sol, que com a sua luz, com a sua energia, sustenta a vida na Terra, tem o tamanho 1 milhão de vezes maior que a Terra. Repito, 1 milhão de vezes. Já imaginou o que é 1 milhão de vezes maior que a Terra? Agora, reflita nisso. A Terra, embora trasladando a velocidade de 107.000 km por hora ao redor do Sol, mantém uma distância de 150 milhões de quilômetros do astro-rei e a uma distância de
mínima, portanto, os 150 milhões é a máxima e a mínima de 149.600 quilômetros do Sol. Agora saiba que essas são exatamente as distâncias compatíveis com a manutenção da vida aqui na Terra. Pois caso ela se aproximasse muito mais, tudo ficaria queimado. E caso ela se distanciasse consideravelmente, tudo ficaria congelado. E em ambos os casos, seria igualmente impossível a vida aqui a nível do planeta. Entretanto, não obstante ela estar sustentada no vácuo, quer dizer, sobre o nada, e ser um corpo inanimado, que não tem vida, que não pensa, que não reage por si própria, quer dizer, sem qualquer hipótese de ter inteligência, ela sabe manter a distância ideal, compatível para a preservação da vida que ela contém. Por outro lado, movimentando-se a esta enorme velocidade num espaço infestado por milhões, trilhões de outros corpos celestes, como planetas, cometas, satélites, rochas, estrelas, etc., a Terra soube manter a sua trajetória por milhões de anos, livrando-se de todos os potenciais perigos de colisão com corpos de tamanhos consideráveis que poderiam acabar com a vida nela existente, como se de um sábio piloto se tratasse, que isto não tem qualquer probabilidade de ser obra do acaso. Há uma mão poderosa, uma mão invisível que tudo conduz. E só não entende, só não vê quem é cego de verdade e não quer mesmo ver. Outro facto digno de realce é saber que também temos a Lua como satélite da própria Terra. E ela se encontra a 363 mil quilômetros da Terra no perigeu, quer dizer, máxima aproximação. E a 384.400 quilômetros no apogeu, quer dizer, máxima separação. O curioso é que a presença da Lua e essas distâncias da Terra também não são obras do acaso. Não é pura coincidência. É precisamente a distância essencial para preservar a vida da Terra, para que haja equilíbrio, para que a nossa sobrevivência seja preservada. A força gravitacional da Lua, a esta distância, estabiliza as oscilações da Terra em torno do seu eixo e estabiliza o clima. A sua presença influencia em vários fenômenos na Terra, como as marés, tanto alta como baixa, mantendo sempre o equilíbrio. A distância da Lua com relação à Terra influencia inclusive em fatores que ocorrem na superfície da Terra, a vida dos seres que nela habitam, incluindo a nossa própria vida. Por exemplo, a nível da medicina, sabe-se que há maior probabilidade de hemorragia nas luas cheias. A Lua também influencia nos fluxos de líquidos que percorrem o nosso corpo, na seiva dos vegetais. Influencia na pesca. Por exemplo, a lua nova impele o peixe para o fundo das águas e a lua cheia os impele para a superfície, o que favorece a pesca. Se a lua estivesse consideravelmente mais próximo da Terra, as águas do mar inundariam a Terra. Grandes tsunamis se formariam e invadiriam a porção seca e extinguir-se-ia toda a vida devido à força gravitacional. Por outro lado, se a Lua se afastasse circunstancialmente da Terra, ou se ela não existisse, de igual modo não haveriam condições de vida, já que a Terra perderia o seu equilíbrio. Mas, incrivelmente, eis aí o grande mistério. Ela está ali colocada no lugar certo em que deve estar,
para manter o equilíbrio do nosso planeta e preservar a nossa vida. Será que toda esta lei, todos estes propósitos, toda esta harmonia é um simples acidente? É uma simples obra do acaso? Impossível. Nenhuma mente lúcida, equilibrada, poderia conceber isso. Que tudo e todo este programa preconcebido seja obra da casualidade. Há um poder sobrenatural que programou, que mantém todo este equilíbrio e toda esta ordem universal. Este poder chama-se Deus. Bem dizia o salmista nos Salmos: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então, prezado ouvinte, esta é a conclusão. Toda ordem, todo propósito, tudo quanto existe proclama a obra, o poder, a intervenção do nosso Deus, um Deus visível, um Deus que podemos ver pelas obras que foram criadas, por tudo quanto nós podemos desvendar a nível do universo, leis, propósitos, princípios, tudo isso. Que Deus lhe abençoe e que seus olhos espirituais se abram para que você, através da criação, das obras que Deus criou, possa, portanto, descobrir, portanto, o grande Criador, o grande arquiteto da criação. Que Deus lhe abençoe, portanto, e não perca o próximo programa, onde daremos sequência a esta questão da ciência e da Bíblia. Deus lhe abençoe, se apreciou, inscreva-se e compartilhe este tema. Amém.